pessoal, muito bem, estamos aqui novamente para mais uma aula no canal Mundo da Matemática e vou trazer para vocês aqui esse assunto, semelhança de triângulo, um conteúdo bastante importante, bastante solicitado em vestibular, na própria escola, né? Então se você está procurando esse assunto, se você achou esse vídeo, naturalmente você estava procurando o assunto, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui em algumas aulas. Não é possível explicar numa videoaula apenas, para que a videoaula não fique tão grande, a gente vai fazer vários vídeos, é interessante que você assista a todos para você poder entender o conteúdo. E já de cara, se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, clique no botão inscreva-se, para que você sempre tenha aqui o canal com parceiro seu nos seus estudos, tá bom? Então, semelhança de triângulos, vamos à definição. Dois triângulos são semelhantes quando os ângulos são iguais, ou de mesma medida, e os lados correspondentes são proporcionais. Então vamos entender aqui. Aqui não tem números, é algo um pouco abstrato, mas temos que começar por aqui para depois entrarmos com números. Aqui você vê dois triângulos, necessariamente eles não são iguais, tá? Veja que um é pequeno, outro é maior, mas eles são semelhantes, ok? E o que faz dois triângulos serem semelhantes? Tem que atender a duas situações. Primeiro, os ângulos têm que ser iguais. Todos os três ângulos desses triângulos têm que ser iguais, de mesma medida. E também os seus lados, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Mas o que é proporcional? Bom, vamos lá. Então, eu tenho esse triângulo e tenho essas letras identificando as suas medidas. E veja que dentro dos triângulos tem os ângulos. Aqui eu tenho um ângulo para que eu pudesse diferenciá-lo dos demais. Eu coloquei dois tracinhos. Aqui eu coloquei um tracinho, aqui eu coloquei três tracinhos. Já no outro triângulo, a mesma coisa, com as mesmas letras, mas para diferenciar as letras das outras, e por ser lados proporcionais, eu não usei letras diferentes, mas para poder diferenciar, aqui eu coloquei B com tracinho, então a gente chama de B'. Aqui eu coloquei o A com tracinho, A', e aqui eu coloquei o C com tracinho. Por que a mesma letra? Porque para identificar que são lados proporcionais, ok? Aí você já vai entender o que significa a proporcionalidade nesse caso. Aí vamos lá, eu vou usar cores diferentes aqui para a gente entender um pouquinho sobre isso. Veja bem, veja que este ângulo aqui, ele exatamente igual a este lado, é este ângulo. Quando não temos a medida do ângulo, então naturalmente ele vai se identificar-se com algum sinalzinho. Então aqui ó, você tem esse ângulo com dois tracinhos, o ângulo do outro triângulo que tem dois tracinhos é exatamente esse. Então olha, vou pintar aqui de laranja e aqui também. Então esses ângulos são iguais, naturalmente de mesma medida. Já aqui eu tenho esse ângulo com um tracinho aqui só. Do outro ângulo, do outro triângulo, o ângulo que é parecido com esse aqui, é esse aqui embaixo. Vou pintar aqui de verde. Ó, vou pintar de verde. E o ângulo que sobrou, ó, aqui verde, né? E o ângulo que sobrou é aquele que tem três tracinhos, né? Aqui, esse aqui, que é correspondente a esse outro. Muito bem. Então, a primeira situação que teria que atender para que sejam semelhantes é terem ângulos iguais. E já aconteceu. Embora eles não estejam em mesma posição, eles estão um pouco virados, né? E está de forma oposta ao outro, ele tem ângulos iguais a este. Voltando, eles não necessitam ser iguais, ou seja, do mesmo tamanho. Veja que são diferentes, de tamanhos diferentes. Mas mesmo assim, sendo de tamanhos diferentes, eles podem ser semelhantes. O que é uma coisa semelhante? O que diferencia semelhante de igual? Semelhante é aquilo que é parecido, não necessariamente igual.
Então eu tenho esse triângulo que é menor, esse que é maior, eles não são iguais, até por terem tamanhos diferentes, mas são semelhantes, são parecidos. Tem características parecidas. Os ângulos aqui são iguais. Agora, qual é a outra situação que tem que atender? A outra situação é que seus lados correspondentes têm que ser também proporcionais. E o que é um lado correspondente? Vamos analisar da seguinte forma. Preste bem atenção. Analisando este ângulo roxinho, qual que é o lado oposto a esse ângulo roxinho de 3 tracinhos? O lado que está oposto a ele é esse lado C, correto? E olhando para este triângulo aqui, ó, o ângulo roxinho que tem 3 tracinhos, qual é o ângulo, qual é o lado que está oposto a ele, ou seja, está de frente para ele? Esse C' aqui. Então, esses lados aqui, ó, eles estão opostos aos seus ângulos que são iguais. Veja, esse ângulo é igual a este. Então, este lado aqui, naturalmente, é proporcional a este aqui. Tá? Isso é definição. Então, eu tenho este ângulo que é igual a este. Então, portanto, os seus lados opostos são proporcionais. Ou seja, esse lado proporcional a este aqui. Tem a mesma razão de proporcionalidade. Agora, vejamos aqui, olha. Vamos lá. Vejamos esse ângulo verdinho, que tem um tracinho só. Tá? Qual que é o lado oposto a ele? O lado que está de frente para ele. O lado do triângulo que está de frente para ele. Esse aqui. Então, o nosso B aqui, o lado B, está oposto ao lado do ângulo verdinho. Tá? E olhando para esse triângulo aqui, procurando o ângulo verdinho de um tracinho, que é o lado que está oposto a ele, que está de frente para ele. Exatamente esse aqui. Então, eu tenho que esta medida é proporcional a esta, certo? Então, isto é uma definição. O ângulo que está de frente para esse lado, para esse ângulo, aliás, o lado que está de frente para esse ângulo, é proporcional ao lado que está de frente para o mesmo ângulo desse que é correspondente a ele, que é este aqui, ó, esse e este ângulo são de mesma medida. Portanto, os seus lados opostos são proporcionais. Então, este lado aqui, ó, é proporcional a este. Vai ficar mais claro quando nós fizermos com números, você vai entender melhor. E agora, trabalhando com o último lado do triângulo, tá? Vou fazer de azul aqui, ó, o último lado, é esse lado aqui, ó, né? O ângulo laranja, deixa eu colocar a cor laranja, o lado laranja, que é o de 2 tracinhos, o lado que está oposto a este ângulo, quem é? Este lado aqui, ó, o lado onde está o A, não é verdade? E qual é o ângulo parecido com ele? Do outro triângulo. O ângulo parecido com ele, que é o mesmo ângulo, a mesma medida. É esse aqui. E qual que é o lado que está oposto a ele, que está de frente? Exatamente o A'. Então temos aqui a definição de ângulos semelhantes, tá? Os seus ângulos têm ângulos iguais e os seus lados correspondentes são proporcionais. Daí o que acontece? Eu tenho essa sequência de frações aqui, ó, que praticamente é uma fórmula, ok? Então, ou no numerador aqui, ó, nessa situação, ou pode ser assim ou pode ser assim. Colocando os lados do triângulo menor no denominador, A, B, C, as suas frações são seus lados correspondentes. Por exemplo, A está para a linha, ó, A está para a linha, ou seja, eles são proporcionais. O B, que é do outro lado do triângulo menorzinho, está para o B', que é do lado do ângulo maior. E finalmente a outra fração, o Czinho aqui, ó, ele está proporcional ao outro lado do triângulo,
que é o C'. Então, olha só, você pode utilizar desta fórmula, colocando o numerador aqui, ó, a parte de cima da fração. Lembre, parte de cima da fração, numerador. Parte de baixo da fração, denominador. Nesta situação, eu coloquei na parte de cima a medida de todos os lados do ângulo menor. E na parte de baixo, a medida dos lados do ângulo maior. Mas pode ser ao contrário. Aqui ao contrário, o lado de cima as medidas dos lados do triângulo maior. E do lado de baixo, as medidas dos lados do triângulo menor. Só não pode trocar, tem que ser sempre o seu lado correspondente sobre o seu outro lado correspondente do outro triângulo. Dessa situação aqui, não pode trocar. E o que é esse K? Esse K, neste conteúdo da matemática, ele é chamado de razão de semelhança. Ou seja, a divisão do número de cima pelo de baixo, em todos os casos, vai dar sempre o mesmo número. Certo? Então, a divisão deste valor por este, deste por este, e a divisão deste por esse, sempre vai dar o mesmo valor. Se realmente os triângulos em questão são semelhantes. Tem que dar o mesmo resultado. Na hora que nós formos realizar cálculos com números, vocês vão entender melhor isso aqui. Da mesma forma, aqui, ó, então se eu quiser colocar as medidas do triângulo maior em cima e os do menor embaixo, a mesma coisa, vai dar o mesmo valor aqui, tá certo? Muito bem, então vamos resolver esses exercícios para a gente entender melhor com números, né? Sobre o assunto semelhança de triângulos. Exemplos, encontre o valor de x para cada caso. Vamos aqui no A. Entendendo que esses dois triângulos são semelhantes, e veja, eu tenho que nessa situação, esse ângulo aqui, ó, o ângulo é um triângulo retângulo, ambos são triângulos retângulo, né? Você tem esse ângulo aqui com uma marcaçãozinha só, e esse ângulo com uma marcaçãozinha, então eles são semelhantes. Você tem esse ângulo com duas marcaçãozinhas e este também, então eles são semelhantes. Mas esse aqui está virado, né? E você tem um ângulo de 90 graus aqui e outro aqui. Então, os três ângulos, aqui você tem ângulos iguais, ângulos semelhantes, ângulos iguais. Então, atende essa questão da semelhança de triângulos. Agora, se os lados são proporcionais, a gente vai descobrir agora. A razão de proporcionalidade vai indicar isso. Então, vamos lá. Eu tenho que para este lado aqui, ó, o ângulo que está oposto a essa marcaçãozinha é o 10. Veja bem aqui, ó, o 10, tá? Oposto, está de frente para ele. Então, vou colocar aqui, ó, 10. Pronto. Olhando para o outro triângulo que tem a mesma marcaçãozinha de ângulo, ou seja, este ângulo é igual a este, o lado que está oposto a ele é o 4. Então, eu venho aqui, ó, coloco embaixo do 10 o 4. Tudo bem? Eu escolhi colocar na parte de cima os valores do primeiro triângulo. Então, o triângulo, o lado que eu tenho que descobrir a medida, que é o x, o seu lado oposto é esse ângulo. Olhando para este outro triângulo, o mesmo ângulo que é igual aqui ao outro triângulo, este aqui, o lado oposto dele é o 2. Então, vai ser x, que é esse x aqui, sobre 2. Pronto. Temos aqui uma regra de 3. Uma regra de 3 simples. Vou fazer a multiplicação em diagonal. Eu tenho que x vezes 4, 4x. Ok? E eu tenho que 2 vezes 10, 20. Então, eu fiz a multiplicação em diagonal. Deixo o x isolado, passo 4 dividindo e tenho o resultado x igual a 5. E aí a gente pode descobrir se realmente atende à situação de lados proporcionais. Então temos que esse lado aqui, ó,
O 10 está para 4. Assim como o x está para 2, porque o x é 5. Certo? Se você fizer a divisão do 10 pelo 4 e do 5 pelo 2, você pode fazer aí 10 dividido por 4, 5 dividido por 2, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. O resultado é a razão de proporcionalidade ou razão de semelhança, o K, que nós vimos na tela anterior. Então, você dividiu 10 pelo 4, vamos fazer aqui, ó, 10 dividido por 4, o de cima pelo de baixo, e o 5 dividido pelo 2, você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Aqui, ó, 10 dividido por 4, 4 vai dar 2, sobra 2, e aí você coloca 0 e vírgula, e aqui vai o 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. E aqui é a mesma coisa. 2 vezes 2, 4, sobra 1, você coloca vírgula, coloca 0, vai dar 5. 5 vezes 2, 10, para 10 nada. Ou seja, a razão de proporcionalidade ou razão de semelhança é 2,5. Certo? Então, o valor de x, que foi o que pediu aqui, é 5. Isso daqui é só para mim observar qual é a razão de proporcionalidade ou razão de semelhança. Muito bem, vamos para o outro exercício. No outro exercício também tem dois triângulos semelhantes, onde veja que a marcaçãozinha aqui é um pouco diferente do de lá. Esse ângulo aqui tem uma marcaçãozinha cortada, então é o mesmo daqui, o mesmo ângulo. Este outro aqui com 2 tracinhos aqui também, e este outro aqui com 3 tracinhos. Bom, então qual que é o ângulo? O que eu tenho que descobrir? O que ele está pedindo para descobrir? O valor do x? Então vamos lá. Qual é o ângulo que está oposto a esse ângulo aqui? É o 6. Então vou colocar aqui, 6 barra, olhando para o triângulo de baixo. O mesmo ângulo, quem está oposto a este ângulo aqui? O 4. Então eu coloco 4. Aí coloco o igual. Certo? Que é aquelas frações, lembram? Que tinha as letras, que eu falei que era como se fosse uma fórmula. Então tá aí. E aí eu tenho essa outra medida aqui, o ângulo oposto a essa outra medida é esse de 2 tracinhos. Então eu venho aqui e coloco x mais 6 barra. E para encerrar, o lado que tem do outro triângulo, ó. Então eu estou observando esse ângulo aqui, o lado oposto a ele é o x mais 6, já coloquei. Agora o triângulo de baixo, o lado oposto a esse ângulo aqui é o 6 aqui, ó. Então vou colocar aqui. Certo? Repara bem, pessoal, que observe bem isso, que o denominador, as medidas que pertencem ao lado de cima da fração, pertence a um triângulo, esse aqui, e o lado do denominador, as medidas que estão no denominador pertencem a esse triângulo. Não pode fazer misturado. Eu poderia colocar o 4 e o 6 em cima e o 6 e o x mais 6 embaixo. Poderia inverter. Como na tela anterior eu disse, poderia ser invertido. Então veja que no numerador são as medidas de apenas um triângulo. Então eu escolhi o seu de cima. E no denominador as medidas do outro triângulo. E agora eu faço a regra de 3. Tá? Então 4 vezes x mais 6. Faço a distributiva. Ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 6, 24. Pronto, então essa diagonal aqui eu já multipliquei. Agora é a vez dessa. 6 vezes 6, 36. Agora virou uma equaçãozinha do primeiro grau. Como é que eu faço isso? Pego 24, jogo do lado direito do igual. Então fica 4x é igual a 36 menos 24. Certo? Essa subtração vai me dar 12. E para encerrar, eu deixo o x sozinho. Ó, vou fazer aqui, tá? Tem mais espaço. Aqui. Eu deixo o x sozinho.
passo o 4 embaixo do 12. Fica 12 barra 4. E aí 12 dividido por 4, achei o valor do x. O valor do x é 3. Tudo bem? Então aqui tenho dois exercícios bem simplesinhos sobre o tema de hoje, semelhanças de triângulo. Eu quero que você assista as próximas aulas. É importante porque as próximas aulas vai fazer melhor ser entendido esse conteúdo, tá? Tem outras coisas para agregar aqui, tem o teorema da proporcionalidade que vamos falar sobre isso, tá? É importante então as próximas aulas para você entender melhor esse conteúdo e o nível dos exercícios ficarão mais difíceis. Aqui eu coloquei dois exercícios bem simplesinhos, bem tranquilos. É claro que não fica apenas nesse nível de exercício. Então, portanto, eu estou começando do fácil para o difícil. Então é interessante que você não fique apenas nessa aula, mas que nas próximas aulas você também acompanhe esse conteúdo aqui, para você entender melhor sobre o nosso assunto, semelhanças de triângulo. Valeu, pessoal? Se você gostou da aula, deixa o seu like. Isso vai fazer o YouTube entender que foi interessante para você. E aí, sendo interessante para você, o YouTube vai entender que pode ser interessante para outras pessoas. E o próprio YouTube vai fazer o trabalho de divulgar o canal. Mas você também pode fazer isso. Você pode indicar o canal para outras pessoas, passar o link desse canal nos grupos de WhatsApp da escola, nos grupos de WhatsApp da onde você estuda, para que outras pessoas conheçam o canal e também sejam ajudadas aqui pelo nosso conteúdo, tá certo? Caso você não é inscrito, como eu falei no início do vídeo, clique aqui no botão inscreva-se e torne-se mais um seguidor aqui do canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado por participar dessa aula e, de novo, aguardo você para a próxima aula do assunto, porque é muito importante para complementar o entendimento dele. Valeu? Até lá, pessoal!